Olá, sejam bem-vindos ao IBV Cursos. Eu sou a professora Priscila Souto e iniciaremos o conteúdo de Estatuto da Criança e do Adolescente para a sua prova. Mas, rapidamente, gostaria de passar para vocês as redes sociais, tanto as minhas como também do IBV Cursos. Se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe o nosso Instagram para ficar por dentro de todas as notícias. Mas vamos ao que interessa, vamos começar o conteúdo que vai ser perguntado na sua prova. Aqui nós dividiremos o nosso curso em módulos de 30 minutos em que trataremos dos pontos mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas para começarmos a falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, precisamos de fato nos contextualizar. Olha lá, esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. A doutrina da proteção integral é que rege o nosso estatuto, é que rege esta lei específica para a criança e o adolescente. E você sabe quem é a criança e quem é o adolescente? Não tem como falarmos dessas pessoas sem sabermos exatamente quem são. E na verdade, o contexto social, assim, a gente às vezes nem imagina em que momento etário passa-se a considerar a pessoa como adolescente. Então aí fica a pergunta, para a lei, quem é a criança e quem é o adolescente? Nós utilizaremos aqui o contexto etário. O que vai ter o macro de divisão entre criança e adolescente é a idade. A criança é considerado aquela do 0 até os 12 anos incompletos. Essa é a letra da lei. E o que significa 12 anos incompletos? Significa exatamente que a criança é aquela do 0 aos 11 anos até a véspera do aniversário de 12. Se deu meia-noite, virou o dia em que ela completa 12 anos, ela já não é mais considerada criança. Ela passa para a segunda fase, ela passa a ser considerada adolescente. Já o adolescente é aquele que vai dos 12 anos até os 18 anos. Só que aqui, gente, por mais que a lei utilize 18 anos, nós precisamos saber que, na verdade, é 18 anos incompletos. Ou seja, o adolescente é aquele dos 12 até os 17 anos, a véspera do seu aniversário de 18. Por quê? Porque quando ele completa 18 anos, ele atinge a maioridade. Vocês sabem que nós temos no nosso ordenamento jurídico a maioridade civil, que hoje é a mesma que a maioridade penal, que é aos 18 anos. Então, ao completar 18 anos, a pessoa chega aí à sua fase adulta com a sua capacidade civil plena em regra, tá? Então, nós temos de fato a criança e o adolescente conceituados aqui no nosso artigo 2º, que traz exatamente o que eu expliquei para vocês. Vocês depois vão poder baixar aí o nosso material para auxiliar os seus estudos e encontrarão aí diversos esqueminhas para ajudá-los a fixar melhor o conteúdo. Bom, mas como a gente viu no artigo 1º, além de falar da criança e do adolescente, que está conceituado no artigo 2º, ele traz o conteúdo da proteção integral à criança e o adolescente. E aí a gente pensa, será que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai ser aplicado somente para a criança e para o adolescente? Ou também pode ser aplicado em algumas situações para aqueles que já passaram aí para a vida adulta, por exemplo? A regra, gente, é que de fato seja utilizado para criança e para adolescente, mas o parágrafo único do artigo 2º do Estatuto, ele prevê especificamente uma exceção. Em alguns casos, o Estatuto vai sim poder ser utilizado para aqueles que já passaram para a fase adulta, mas isso em caráter excepcional. E é justamente o que diz aí o nosso parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então,
percebam, essa não é a regra, é uma exceção disposta na lei. Então, se na sua prova aparecer uma questão falando que excepcionalmente o estatuto poderá ser aplicado para pessoas, maiores de 18 anos até 21 anos, sim, isso é possível. E quando a gente for conversar um pouquinho sobre ato infracional, vocês claramente vão entender como isso pode acontecer, ok? Mas tudo bem, e mais um ponto que ficou faltando do artigo 1º, a doutrina da proteção integral. Gente, a doutrina da proteção integral, ela não está regulada somente no Estatuto da Criança e do Adolescente. A doutrina da proteção integral, ela mais do que isso, ela está suscitada na nossa Constituição Federal. E aqui eu já aviso vocês, nós vamos falar muito de Constituição Federal e talvez vocês percebam muito a ligação do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo que ele traz aqui como garantia, como direito da criança e do adolescente, com os direitos e garantias fundamentais encontrados lá principalmente no artigo 5º da Constituição. Não só ele, o artigo 7º da Constituição, quando a gente trata aí dos direitos sociais. Então, o ECA, ele praticamente, em diversos momentos, ele parece até um repeteco da Constituição. Ele repete muitas coisas. Na verdade, os direitos e garantias fundamentais, são direitos aí que são um respaldo para todos nós, para toda pessoa humana. Mas aqui, por ser um estatuto protetista específico da criança e do adolescente, o legislador sentiu uma necessidade de reiterar isso e, óbvio, que de vez em quando trazendo aí algumas peculiaridades inerentes à criança e o adolescente, por serem aí pessoas em desenvolvimento, que ainda estão se formando toda a sua personalidade, estão ainda aprendendo o contexto social, a vida em sociedade, então isso precisa ser um pouquinho mais esmiuçado. Pois bem, então falamos que a doutrina da proteção integral está aí na nossa Constituição Federal. E o que seria a doutrina da proteção integral? Eu trago aqui um conceito, uma explicação doutrinária e a partir dela nós faremos alguns apontamentos. É um conjunto de enunciados lógicos que exprimem um valor ético maior, organizado por meio de normas interdependentes que reconhecem a criança e o adolescente como sujeito de direito. Bom, a criança e o adolescente é uma pessoa humana, como nós, assim como nós. Só que muito antigamente, lá atrás, nós não tínhamos a visão social que nós temos hoje. Principalmente aí por conta da nossa Constituição de 88. A dignidade da pessoa humana se instaurou, a necessidade, de se trazer respeito, direitos e garantias. Só que isso, mais do que nunca, a gente precisa entender que a criança e o adolescente têm esses mesmos direitos. Por exemplo, não é porque é uma criança que os pais podem simplesmente ali dispor da forma que quiserem acerca daquela criança. Ele é um ser humano, um indivíduo único, que possui sim os seus direitos e os seus interesses, quando colidirem com os interesses dos pais, por exemplo, devem ficar acima, o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente, eles foram ali colocados como sujeitos de direito em que se deve ter uma garantia, deve ter uma eficácia aos seus direitos. O artigo 227 da Constituição Federal traz muito isso, gente. Ele fala que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Percebam que esse artigo, na verdade, ele traz como se fosse assim um apanhado geral
de vários direitos e garantias fundamentais. Só que o importante é que a responsabilidade sobre isso, né, de se cumprir, de se efetivar esses direitos da criança e do adolescente, fica em cargo da família, da sociedade e do Estado. Percebam, gente, que isso aqui é como se fosse uma união de forças em prol da criança e do adolescente. Então, a responsabilidade disso é de todos nós, da sociedade como um todo. Cada um dentro das suas atribuições, existem algumas peculiaridades que o Estado precisa observar, que a família como um todo, os pais, quando eles estão aí detentores do poder familiar, e a sociedade, de modo geral, também deve contribuir. Então, esse artigo 227 da Constituição Federal, ele traz toda a essência do que significa a doutrina da proteção integral. Ou seja, todos nós devemos proteger os direitos da criança e do adolescente. Certo? Além disso, nós temos o dispositivo lá do ECA, o artigo 3º do ECA, que, se a gente for ver, é muito parecido também com o artigo 227. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então aqui, o que a gente busca? A gente busca esse respaldo da proteção integral em prol da criança e do adolescente para que eles se desenvolvam, eles são pessoas em desenvolvimento, dentro de um ambiente saudável, né, que possibilite aí que eles tenham os meios morais, físicos, sociais adequados para depois, lá na vida adulta, se enquadrar no seio da sociedade, constituir a sua família, a sua profissionalização, enfim. Então, isso é a doutrina da proteção integral. Aqui nós também encontramos uma nomenclatura interessante, quando ele fala aqui, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, né? Todas as oportunidades e facilidades, ou seja, o ECA vem trazer justamente isso, dar oportunidades à criança e ao adolescente para se desenvolver, buscar educação, buscar o lazer, a família, tá? Para que ela se transforme aí, né? Cresça num ambiente saudável. Então o ECA se preocupa com isso. O parágrafo único, também do artigo 3º, ele traz ainda dentro da proteção integral algo muito importante, o combate a qualquer tipo de discriminação relativo à criança e ao adolescente. A não discriminação, como vocês sabem, é um direito de todos nós, né? Nós temos a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de se envolver sexualmente, amorosamente com quem quisermos, mas aqui no parágrafo único há de forma expressa também uma preocupação com esse tipo de proteção. E outra, quando a gente olha para esse parágrafo único e analisa todas as formas de discriminação que o ECA aí afasta, nós percebemos que a doutrina da proteção integral, ela será aplicada para toda criança e todo adolescente, independente das diferenças sociais, religiosas. A doutrina da proteção, ela é integral, de fato, para toda criança e adolescente, sem nenhum tipo aí de discriminação. Além da doutrina da proteção integral, tem um princípio muito importante que vai reger todo o estatuto, que é a prioridade absoluta. E o que significaria aí essa prioridade absoluta, né? Ou absoluta prioridade, como dispõe o artigo 4º. Ele coloca, mais uma vez, como dever de toda a família, de toda a comunidade, de toda a sociedade, além do poder público, ou seja, do Estado, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. E que direitos? Ele traz aí uma série de direitos e garantias fundamentais que nós já vimos. Quando eu falo para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente
gente, muitas vezes é um repeteco da Constituição. Eu acredito que vocês estão basicamente percebendo isso. Só que aí, aqui ele está indicando quais seriam esses direitos e garantias fundamentais. E entendam que não é um rol exaustivo, é apenas um rol exemplificativo, ok? Só que o parágrafo único, ele vem explicar a garantia de prioridade compreende, ou seja, ele fala da prioridade absoluta no que tange a efetivação desses direitos, mas ele vem indicar o que seria essa prioridade absoluta. Então, existem alguns itens no parágrafo único que também se trata de um rol exemplificativo e não exaustivo que o legislador explica para nós. A primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, ou seja, eles têm prioridade de receber essa proteção e esse socorro. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Só para dar um exemplo claro para vocês, que às vezes pode surgir algum tipo de dúvida. Vamos supor que existe uma determinada verba que está ali destinada ou para a construção de algum estabelecimento, por exemplo, educacional infantil ou de acolhimento infantil para aquela sociedade, para aquela região. Ou a mesma verba pode ser destinada para a construção, por exemplo, de uma casa de repouso para idosos. São duas causas extremamente importantes e vocês sabem que o idoso, a gente também tem o Estatuto do Idoso que traz proteção para essas pessoas e merecem toda a proteção. Só que olhando para aqui, olhando para esse princípio da prioridade absoluta, nós iríamos destinar essa verba, vamos supor que essa verba só pode fazer ou uma coisa ou outra, não dá para dividir para as duas coisas, nós destinaríamos essa verba para a criança e o adolescente ou para o idoso. Nesse caso, estaria sendo destinada para a criança e o adolescente. E aí alguns de vocês vão falar, nossa, mas que absurdo, Os idosos são tão mais frágeis, precisam de mais cuidado. Mas não, de acordo com isso, com esse princípio, seria destinado para a criança e para o adolescente. E o cerne de tudo isso, a essência de tudo isso é porque a criança e o adolescente, gente, por ser pessoas em desenvolvimento aí, são o futuro da nossa sociedade, são o futuro da nossa nação. Então a gente tem que sim dar um respaldo maior para eles, porque além das necessidades que eles precisam de nós, muitas vezes, dependendo da idade, um bebê para se alimentar, para ir ao banheiro, para suas necessidades básicas, ainda que o idoso também necessite, isso aqui é uma norma constitucional, é uma proteção constitucional trazida pelo legislador constituinte, então ela deve ser observada, ok? Por enquanto, acredito que estejamos aí tranquilos no conteúdo, Estamos falando basicamente de direitos e garantias fundamentais com algumas peculiaridades aí de prioridade de atendimento, prioridade de verbas públicas, a proteção aí integral. Por que a gente perde um pouco de tempo falando disso? Porque, gente, isso vai fazer toda a diferença por todo o conteúdo que nós vamos passar, digamos assim, Isso aqui é o que vai trazer o raciocínio jurídico para você conseguir entender como funcionam as normas dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas vezes, na sua prova, às vezes você vai olhar para aquela questão e você vai lembrar que, de fato, é a letra da lei. Só que você não vai lembrar exatamente aquele detalhe, o que era, você vai ficar em dúvida. E se você tiver na cabeça, em linhas gerais, essa essência do Estatuto, essa doutrina, esse princípio, você às vezes consegue chegar na resposta com muito mais facilidade por eliminação, porque você vai usar sempre esse raciocínio da proteção integral, do melhor interesse da criança e do adolescente e da prioridade absoluta. Isso certamente vai te auxiliar. Bom, vamos dar continuidade e sair um pouquinho dos direitos fundamentais e entrar especificamente nos direitos sociais da Constituição Federal. Ainda que, quando a gente fale de direitos sociais, eles são também direitos fundamentais, a gente precisa falar com relação ao trabalho. Será que a criança e o adolescente pode trabalhar?
Ou se pode, em que circunstâncias, a partir de que idade isso é permitido? O artigo 7º da Constituição Federal, ele traz aí esses direitos sociais e a gente tem lá um inciso específico falando da criança e do adolescente, dizendo se pode, se não pode, a partir de quando pode. E também temos isso regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o inciso 7º da Constituição, a proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então percebam, gente, trabalho noturno, perigoso ou insalubre não pode, tá? Para nenhuma pessoa menor de 18 anos. A partir de 18, chegou na vida adulta, já vai ser lá regido pela CLT, pelos direitos do trabalho, aí é diferente, tá? Mas aqui para criança e para adolescente isso não é permitido. Nós também estamos vendo aqui que ele fala da idade de 14 anos e aqui eu chamo muita atenção de vocês porque eu já vi aluno confundindo esse macroetário de 14 anos pensando que ali se dá o início da adolescência. Cuidado, a adolescência, nós já vimos lá no conceito de criança e adolescente do artigo 2º, ela começa aos 12 anos, tá? Então, não vá confundir esse macroetário de 14 anos que a gente vê na sociedade, todo mundo achando que é 14 anos que começa a adolescência. Não, e sim aos 12. Resumindo, em termos de trabalho, né? Como que pode ou não pode acontecer? Olha lá, o menor de 14 anos, ele não vai poder exercer nenhum tipo de trabalho, tá? De 14 anos completos a 16 incompleto, ele vai poder trabalhar como? Na condição de aprendiz. Já dos 16 aos 18 incompletos, ele vai poder trabalhar regularmente. Só que a gente não pode esquecer que, ainda que ele de 16 a 18, não pode estar em trabalho noturno, não pode ter função perigosa ou insalubre. E isso só é possível a partir dos 18 anos, óbvio que respeitado as regras da nossa legislação aí trabalhista, ok? Isso aqui é muito importante vocês visualizarem e não confundirem com os macros etários do conceito de criança e adolescente. Estou reforçando isso porque é muito comum de vocês fazerem confusão. Então, peguem esse material aí que está organizadinho, vai ajudar vocês a visualizarem, porque quando a gente olha para a letra da lei, olha lá para o artigo 7º, olha para o ECA, tem hora que parece que confunde um pouco, então aqui está tudo discriminado, tudo organizado, bonitinho para vocês, certo? Bom, nós vamos passar agora para analisar alguns dispositivos que tiveram atualização. Na verdade, o ECA teve muitas atualizações, muitas legislações inseriram alguns dispositivos, alteraram outros e a gente sempre tem que ficar atento para atualizações legislativas. As bancas adoram coisa nova, né? Porque chega uma hora que eles não têm mais o que perguntar, vamos perguntar as novidades. E aí o artigo 7º, do artigo 7º ao 14 do ECA, nós temos várias mudanças, tá? A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Gente, basicamente o artigo 7º aqui, ele tá mais uma vez trazendo toda a essência do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana lá na Constituição Federal, na verdade é a base de toda a nossa Constituição Federal, do nosso ordenamento jurídico, e aqui, mais uma vez, a gente busca trazer essa efetivação da dignidade da criança e do adolescente.
Aqui nós vamos encontrar inclusive os direitos relativos à gestante. E por que a gestante? A gestante carrega já em seu ventre, né, o que a gente chama aí de nascituro, né, que vai nascer ali após o parto. Nós teremos a criança após o seu nascimento com vida, mas a gente já tem que garantir direitos, principalmente relativos à saúde, ao bem-estar daquele nascituro que vai chegar aí à nossa sociedade, que vai chegar ao mundo, ok? Então, fiquem bastante atentos do artigo 7º ao 14. Bom, o artigo 8º, como eu falei para vocês, nós teremos aí alguns direitos da gestante. Eu não trouxe aqui a redação completa do dispositivo, porque isso eu acredito que você deve estar aí acompanhando com o seu ECA, mas simplesmente eu pontuei quais são os direitos que nós encontramos nesse artigo 8º relativos à gestante. Olha lá, programas de saúde, políticas de planejamento reprodutivo, políticas de nutrição adequada para gestantes, atenção humanizada à gravidez, humanização do parto e puerpério, atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal pelo SUS. E aqui é importante a gente falar que está muito em alta essa coisa de humanização do parto, né? A violência obstetrícia é algo que está muito em alta, então fiquem atentos a esses direitos que o ECA traz. Lembrando que quando a gente fala aqui humanização do parto e puerpério, o puerpério é a fase que vem após o parto, né? A mãe, a gestante, depois do nascimento da criança, passa por uma série de mudanças hormonais e isso pode influenciar os cuidados que ela vai oferecer àquela criança. Então, além dos direitos básicos, fundamentais que aquela mãe já tem, nós temos que nos preocupar com aquela criança que vai ser cuidada na maioria das vezes por essa mãe. Essa mãe precisa estar sadia, precisa estar psicologicamente equilibrada para oferecer uma vida saudável, para oferecer os cuidados que aquela criança precisa, tá? Outra coisa, quando a gente fala aqui atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Pré-natal é todo aquele acompanhamento que deve ser feito no decorrer da gestação. Perinatal é o que acontece no decorrer do parto, certo? E pós-natal, de fato, após o parto. Então, são coisas muito importantes a serem observadas que influem diretamente naquela criança que vai nascer ou que acaba de nascer, tá? Outros direitos importantes: escolha do local para a realização do parto. Grupos de apoio à amamentação. Quando a gente fala em amamentação, nós estamos ligando diretamente ao sustento daquela criança, certo? E isso influencia diretamente na saúde daquela criança. Então, sim, essa mãe precisa ser ensinada, ela precisa ser informada da importância da amamentação para aquela criança, certo? Assistência psicológica à gestante e à mãe. Por que aqui a gestante e a mãe, Priscila, não são as mesmas pessoas? Gente, gestante, ela ainda está com a criança na barriga, né? Após o parto, após o nascimento daquela criança, aí a gente já chama de mãe. Mas sim, estamos falando da mesma pessoa. Acompanhante durante o pré-natal, trabalho de parto e pós-parto, e orientação sobre o aleitamento e outras formas de cuidados para a criança. Então percebam, todos esses direitos trazidos para a mãe, para a gestante, eles repercutem diretamente naquela criança. Então, por mais que, se vocês de repente não tivessem parado para estudar o ECA, iam pensar, nossa, não tem nada a ver, Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar só da criança e do adolescente, o que tem a ver a gestante? Tem tudo a ver, tem toda a ligação. Então não caiam aí na besteira de pensar que o ECA não traz direitos específicos para a gestante ou para a mãe. Sim, ele traz e são extremamente importantes, coisas aí que foram incluídas no Estatuto não há tanto tempo assim, então fiquem ligados nesses pontos, ok? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui
Quando a gente fala de assistência psicológica, o que acontece? A assistência psicológica, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, na depressão pós-parto. Então, isso é muito importante por conta desses aspectos. Nós vamos finalizar esse bloco, retornamos, eu espero você no próximo bloco para dar continuidade ao nosso conteúdo de Estatuto da Criança e do Adolescente. Até já!